This call is now being recorded. Então, vou aqui iniciar a explicação hoje da alteração das telas, tá? Vou tentar dividir aqui algumas partes, né, para explicar, porque quando a gente começa a olhar na tela, a gente tem basicamente no mesmo arquivo, né, duas divisões, que é o projeto aqui do design, que a gente chama aqui, que são os componentes em si, e tem também o código-fonte, tá? Aí o código-fonte é onde a gente vai programar o que cada componente deve fazer, o comportamento dele. Então, tem bastante código para implementar. Mas alguns que a gente coloca aqui direto como componente, ele já vai criar no código para nós. Então, a gente não vai conseguir mexer, tá? Então, se vocês olharem lá no código-fonte e tiver uma parte que ele está como não poder editar, fiquem tranquilos em relação a essa alteração, você não vai poder mexer mesmo, tá? Então, o nome do componente, você vai poder alterar, mas o método em si, não, tá? E você vai poder alterar dentro do método. Então, daí é a programação. Por exemplo, clique no botão, o que eu quero que apareça? Quero uma mensagem, quero que apague, né? Quero que informe algo para o usuário, quero que faça um cálculo, né? Então, isso depende da função em si do componente. Em alguns trechos de código, pode ver aqui, ó, que ele está todo ele sem poder fazer alteração, né, que é isso daqui, então posso dar aqui, tentar apagar e não faz nada. Nessa parte aqui, é a declaração dos componentes. Então, cada componente que eu coloco lá no design, né, ele vai criar para nós como se fosse uma variável ali. Então, é o jeito que o NetBeans, né, e outras IDEs, eles se comportam dessa maneira, para a gente não poder ficar alterando códigos que são exclusivamente de componente. Tá? Então, algumas coisas de componente a gente pode alterar, que é dentro do método, né, e a declaração em si a gente não pode. Então, isso é uma parte que tem que explicar para vocês. O que é componente, né? Tudo que vocês estão vendo aqui é componente. A tela em si, é o chamado JFrame, né? Então, a tela em si, ela é um componente. Todo ele aqui, o JFrame, é um componente. Cada label, o que é o label? Essas escritas que ficam em cima dos campos, ó. Isso aqui é um label, né? Aqui eles chamam de JLabel. Os botões, né? BTN e botão, campo de texto, né? Que a gente chama, aqui no NetBeans chama JFormat Text Field, ou simplesmente Text Field, tá? Esses daqui, eles são os campos de edição, vão informações. Qual que é a diferença do JFormat do JText? O format a gente pode alterar o formato padrão que a gente coloca ali. Então, é isso aí que a gente tem essa diferença. Então, para telefone, para data, a gente usa assim o JFormat. O restante, que não tem, só vai informação qualquer, né? É um text field. Então, a gente também costuma mudar, colocar um pouco na nomenclatura isso aí. Então, o que é a nomenclatura que eu falo? Quando a gente coloca um componente na tela, a gente tem que mudar o nome do componente em si, para não confundir depois. Se eu for colocando aqui um exemplo, ó, vou pegar aqui um campo de texto, tá? Vou só inserir aqui alguns para vocês, ó. Então, coloquei aqui 3 campos, tá? 3 componentes aqui de JText Field. O que acontece? Se eu não mudar o nome desse aqui, ele vai ficando JText Field 1, 2, 3, assim por diante. Daí eu me perco na hora de programar, tá? Então, tenha em mente que quando vocês colocarem um componente aqui, vai lá e renomeie ele. Então, o que eu fiz aqui com o código? Eu chamei ele de EDT código, tá? EDT de edit, tá? Aqui por nome, eu chamei de EDT nome. Sempre com letras minúsculas, iniciando com letra minúscula, e tentando abreviar o nome do componente. O label, como a gente não vai fazer alteração, não tem problema eu deixar. Porque o que importa para nós é o conteúdo do label. Mas agora os outros sim, ó, BTN. Então, o botão, o nome do componente é JButton. O botão eu chamei de BTN, inserir.
Aqui, btn, atualizar, btn, excluir. Tá? Aqui temos o rádio button, né? Então, eu chamei de rádio código e aqui rádio nome. Tá? Então, cada componente ele tem o seu nome específico. Os labels, como eu falei, não precisa realmente mudar, porque a gente não vai trabalhar com eles, só o texto dele que aparece ali. Mas os outros são importantes, a gente vai programar com eles. É importante você renomear esses componentes. Tá? Aí tem uma especificidade nas telas de cadastro que eu fiz, de exemplo para vocês. Quando eu vou colocar dentro dessa tabelinha, tá? Dentro da tabela, daí eu tenho uma chamado JTable. Tá? Só que essa tabela de fora a gente chama de JScrollPane. Tá? Então, dentro de um componente tem outro. Então, se você quer editar a tabela, você tem que abrir aqui o JScrollPane, né, no maisinho, e editar a tabela. Se eu quero editar, por exemplo, aqui os campos, as colunas, né? Digamos que a minha tela, a tela de vocês aí, tem mais de uma coluna, mais de 4 campos. Então, daí eu venho aqui, né, e conteúdo da tabela. Aí, no conteúdo da tabela, ele vai poder alterar aqui as colunas. Digamos que eu quero inserir uma coluna aqui. Digamos que o meu tem código, nome, telefone, data, que tem, sei lá, vou colocar aqui salário. Tem uma coluna a mais aqui, salário. Eu vou dar aqui um fechar. E inseriu a coluna salário. Então, para eu editar essa tabelinha aqui embaixo, que dependendo do trabalho de vocês, vai ter mais telas, né? Então, a gente tem que fazer a alteração aqui na tabela. Não adianta dar 2 cliques aqui que ele não vai alterar, tá? Porque aqui eu estou trabalhando com o Pane, ó. O Pane. Então, eu não estou alterando a tabela. Então, tem que trabalhar aqui, clicando em cima, botão direito, conteúdo da tabela. Tá? Nos demais componentes, se você dá um duplo clique, né, ele vai para uma ação. Por exemplo, aqui o código, né? Se eu fazer uma ação que é do duplo clique, que ele chama de action performance, ele vai para o código. Então, digamos assim, se eu desse duplo clique naquele campo de edição do nome, o que tem que fazer? Aí tem outros eventos que eu posso fazer também, mas normalmente a gente trabalha aqui com o botão, tá? Vou dar um exemplo aqui. O botão, sim, ele tem normalmente clique, né? Então, se eu der 2 cliques aqui, ele tem alguma coisa para fazer naquele botão. Em alguns eventos, vocês vão ver aqui, por exemplo, se eu der um Enter, ele tem um evento aqui com Enter. Então, eu vou dar um botão direito aqui, eventos, tem o Focus, tá? Então, tem o evento Focus Lost, na verdade não é um Enter. O Focus Lost, eu fiz um evento que, assim, quando eu sair daquele campo, eu quero que vá para o telefone. Então, tem o Request Focus aqui, tá? O Request Focus, o que ele faz? Ao sair do campo nome, eu quero que ele vá para o campo telefone. Então, aqui na tela, ó, se for avaliar, nome vai para o campo telefone. Então, ele tem alguns eventos nesse sentido. O Focus Lost é o quê? O Focusless, quando sair daquele componente, ele vai para outro. Então, se vocês tiverem no trabalho de vocês mais que 4 campos, então vocês vão ter que inserir ali um text field, tá? Um campo de texto e também um label para cada um. Vai ter que ir inserindo aí. Se vocês não quiserem alterar os botões, não quiserem, de repente, mudar o layout, pode seguir esse daqui. Mas vocês podem mudar de lugar o que vocês quiserem, tá? Se colocar aqui, colocar um alinhado ou outro, o layout em si da tela vocês podem mudar conforme a necessidade de vocês. Para encerrar aqui os componentes, quero falar sobre a imagem, caso vocês queiram utilizar a imagem, né? Para a gente colocar a imagem aqui no Java, eu coloquei um componente JLabel, tá? Então, aqui ele é um label normal. Eu chamei de label image, né? Para a gente poder manipular a imagem aqui. No caso de vocês, se não tiver imagem no projeto, é só você apagar o componente aqui do label, né? E continuar com os outros campos, normal. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu apagar esse daqui,
Aí eu posso vir aqui, posso mover, posso colocar o topo maior se quiser. Aí eu vou alterando conforme a necessidade aqui, a questão do layout, né? Então, todo layout aqui, a gente pode trabalhar primeiro com ele, inserindo o campo, colocando, tirando, assim por diante, né? E depois a gente vai para a programação em si, alterar as programações da tela que já tem implementado. Então, para isso, eu vou fazer uma nova gravação. Então, isso é só do componente. E, por enquanto, é o que vocês podem ir fazendo aí. Tá? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida aí? Pessoal de casa? A minha é mais para frente. Eu queria. Deixa mais para frente, Rony. Por enquanto, eu vou fazer a tela ali. Beleza. Mais alguém, pessoal? Senão encerra a gravação aqui.